O plano mudou? Depois de virar a lanterna no Carioca, o Flamengo pode colocar os titulares contra o Vasco. A pressão interna aumentou, o risco de vexame e rebaixamento no estadual fez a diretoria repensar. A informação do Sport TV é que o martelo não está batido, mas peças do profissional devem jogar quarta-feira. Além disso, o goleiro Endrio foi apresentado e pode estrear. E o Paquetá? A proposta oficial sai entre hoje e amanhã, para fechar logo. Você concorda em queimar o planejamento para ganhar do Vasco? Comenta aí. A Copa do Brasil contra o Corinthians. Só que mesmo nesse novo formato, mesmo a gente falando de um campeonato carioca que não tem lá muita repercussão mais, não tem o mesmo peso entre os torcedores, os resultados podem influenciar na preparação do Flamengo dentro dessa temporada. Minha amiga, boa noite, Luísa Sá, com a gente para trazer essas informações do Flamengo. Boa noite, Camila. Boa noite todo mundo está assistindo a gente de casa também. É aquele negócio, né? Não vale até você estar perdendo. E aí, o até Flamengo virar lanterna, né? O Flamengo virou lanterna na última rodada por conta dos resultados da rodada, também segue sem vencer no Campeonato Carioca. E isso ligou um sinal de alerta numa parte do clube, que começou a pressionar para que o departamento de futebol coloque, não os titulares, mas pelo menos alguns jogadores do time profissional até domingo. O planejamento, inclusive, foi uma conversa que houve semana passada, exatamente sobre o assunto. E ficou resolvido que o Bruno Pivetti e o time sub-20 ficariam para o clássico contra o Vasco e contra o Fluminense, mas isso mudou. O Flamengo se reuniu hoje, vai se reunir também amanhã, até porque o jogo já é na quarta-feira, então não tem muito tempo ali pela frente, mas aí o martelo não está batido ainda, mas tem uma boa possibilidade de alguns jogadores desse time principal voltarem. E aí você tem algumas possibilidades, né? O André, por exemplo, foi apresentado hoje, já estava jogando, então é um jogador que, né, tem essa possibilidade. O Vitão também entrou de férias antes dos outros jogadores com o Internacional, pode ser que seja utilizado também. É um jogador que, como o Danilo ainda está se recuperando da lesão que ele teve no final da temporada, pode furar essa fila aí entre os zagueiros, então entra como uma alternativa ali. O próprio Felipe Luiz, aí não estamos falando só dos jogadores, estamos falando também da comissão técnica. O Felipe Luiz vai jogar? Não, vai entrar? Não? Será que dá para ajudar? Ele sai correndo ali, ele corre ali com os jogadores, ele participa dos treinos, ele tá, se deixar. Mas o próprio Felipe Luiz e a comissão também não sabem se eles voltam para esse jogo contra o Vasco. Então, tudo isso está na mesa ali. É uma pressão importante explicar, né? É uma pressão que ela acontece por dois motivos principais. O primeiro deles é institucional, porque está vindo uma pressão de fora do futebol para dentro do futebol pela situação no Campeonato Carioca. Antes de continuarmos, dá aquela moral para o QG do Flamengo. Se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e ativa o sininho. E fundamental, já deixa o like no vídeo. Isso colabora demais com o canal e faz o YouTube entregar nosso conteúdo para mais rubro-negros. Estamos aqui todo dia para trazer o melhor conteúdo para você. E também porque o Flamengo, se disputar o quadrangular do rebaixamento, tem que disputar 6 partidas. Se for para a fase final ali do Carioca, são 4 jogos. A gente está desculpa te interromper, Lu, mas só porque a gente está mostrando exatamente isso que você está falando, o Flamengo tem essa campanha até aqui. É bom lembrar que o Flamengo tem um jogo a mais, que essa primeira rodada contra a Portuguesa, jogo da 5ª rodada, que foi antecipado. O Flamengo, com o seu time sub-20, né, com os garotos, perdeu para o Bangu e perdeu também no sábado para o Volta Redonda. Então só tem 1 ponto somado em 3 partidas. Ainda tem pela frente, além do clássico contra o Vasco, a gente vai mostrar os próximos jogos também do Flamengo. Os jogos restantes, perdão, a gente vai mostrar não, mas eu vou falar aqui. Tem o jogo contra o Vasco, o e o jogo contra o Sampaio Corrêa. São 6 rodadas, né, da primeira fase desse Campeonato Carioca 2026. Então, a gente tem ainda para o Flamengo 3 jogos restantes, né, os da próxima rodada e o da 6ª rodada, lembrando que antecipou o da 5ª contra a Portuguesa, perdão. E aí a classificação dos grupos do Campeonato Carioca, né, e aí para explicar isso, exatamente isso que a Luísa está trazendo para a gente, o Flamengo hoje é lanterna do Grupo B, com um único ponto somado e com 3 jogos. Repito, tem um jogo a menos que os outros 5 times... Um jogo a mais, perdão, que os outros 5 times do Grupo B. No Grupo A, a gente tem uma outra classificação, porque os clubes se enfrentam, né? Enfrentam os clubes de outro grupo, do outro grupo, e depois teremos a fase final, depois das 6 rodadas. E aí, a Portuguesa, por exemplo, tem o mesmo número de pontos do Flamengo, um jogo, e também os 3 jogos, porque justamente fez esse primeiro jogo contra o rubro-negro da 5ª rodada. E aí, o que a Luísa está trazendo pra gente é que se o Flamengo fica entre os 4 últimos times, e aí é uma classificação geral, né? Envolvendo o Grupo A e Grupo B, você tendo os 4 times, né? Que ficam com a pior pontuação, a pior campanha, eles se enfrentam no quadrangular de rebaixamento. Para descobrir, todos se enfrentam, né? Para a gente saber quem vai cair para a Série 2 do Campeonato Carioca. Então, esse é o risco. O Flamengo hoje, com 1 ponto somado e 3 jogos pela frente, poderia ficar nesse quadrangular de rebaixados. E aí são mais 2 datas, né, Luísa? É isso, e isso entra na conta, porque o Flamengo não tem datas disponíveis, né? Tem uma série de desafios aí nesse calendário também para
enfim, além da Supercopa, vai ter a Recopa, tem estreia no Campeonato Brasileiro, e aí o primeiro semestre vai ser insano para todo mundo, mas o Flamengo tendo essas 2 competições a mais, isso com certeza pesa também. Não era o mundo ideal, porque o Flamengo foi o último a se representar, se representou só no dia 12 de janeiro e está treinando há menos tempo, fez poucos treinos, fez menos treinos do que o restante dos outros clubes, né? Que até a galera da Copa do Brasil, que terminou depois, até 3 dias depois, se representou antes. Então foi uma escolha do clube, até por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, né? O Flamengo não teve esse período de descanso que, por exemplo, o Corinthians e o Vasco, que estavam na final da Copa do Brasil, tiveram no meio do ano. Então foi uma escolha da comissão técnica do departamento de futebol para que só no dia 12 a equipe principal se representasse. É claro que eles tiveram, né, algum trabalho em casa ali antes de preparação, mas isso não é a mesma coisa do que entrar. Inclusive, o Flamengo hoje fez treino integral, acho que na quarta-feira tem também treino integral, então justamente para que possa fazer testes físicos e depois ir para campo. Todos os jogadores eram esperados no campo agora à tarde, né? Tem alguns que ainda têm essa situação de controle ali de carga, o caso do Danilo, o próprio De La Cruz também, que vai enfrentar um controle de carga maior do que ele já fez na temporada passada, mas são jogadores aí que o Flamengo ainda não tem 100%, então vai avaliar a situação de cada um dos atletas. Hoje já vai ter alguma resposta nesse sentido, para saber se amanhã esses jogadores vão estar disponíveis ou não para esse último treino antes do jogo. Que começa já na semana que vem, é algo que precisa ser evitado, né? O Flamengo não pode mais mudar o passado, os pontos estão perdidos, né? E quando você fez o planejamento, eles fizeram isso, né? Eles olharam o time dos garotos, não, aqui dá para fazer alguma coisa. Pelo menos pegar uma vitóriazinha nos 3 jogos, não daí. deu nada, né? E era para ser pior, né? Porque a Portuguesa era para ter ganho. Né? Foi um gol no finalzinho ali, então era para estar 0 ponto. Então, assim, o que acontece é que eu acho que esse reajuste, eu não chamaria de o Flamengo está voltando atrás. Faz parte porque está tudo muito, muito próximo. Eu acho que tem um exemplo que lembra, que é o Internacional. Isso aconteceu também só que aconteceu o Inter olhando mais para frente. Porque o primeiro jogo do Inter, só com a molecada, o Inter ganhou no jogo no Beira-Rio, mas jogou pior. Ficou muito claro que aquele time só de garotos não ia dar conta nas rodadas seguintes. E aí eles mudaram o planejamento, começaram a injetar justamente 3 jogadores na segunda rodada, um pouquinho mais nessa última rodada, e até perderam o jogo com o Ipiranga ontem, mas eles tiveram que fazer esse remanejamento. O Flamengo tem que fazer. Eu acho que não tem jeito. Não é assim, pega todos os titulares e bota e compromete a temporada. Não é isso. É o que a Luísa está falando. É um aqui, outro ali. Será que dá? É uma ajudinha, é uma força-tarefa. Do tipo assim, vamos fazer um mutirão? Né? Tem aqui uma geladeira para a gente levantar. Os moleques não conseguem levantar a geladeira. Chama os fortões. Né? Os fortões estão disponíveis por aí. É assim. Deve ser assim, e são titulares que dificilmente vão jogar 90 minutos. Deve jogar ali 45, 60 no máximo, quem tiver melhor, respondendo melhor fisicamente aos estímulos de pré-temporada. Mas eu acho que é isso, assim, porque a questão do rebaixamento, ela é possível ali. O Flamengo hoje, a campanha, de fato, é muito ruim, mas eu não acredito o Flamengo sendo rebaixado dentro do Campeonato Carioca. Faltam 3 jogos, né? No término dessa primeira fase. É isso, no clássico contra o Vasco já entram alguns titulares e, de repente, nos 2 últimos jogos você consegue colocar, 6, 7 titulares. Tem o clássico contra o Fluminense também, o último jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, eu acho que tem risco, sim. Eu acho que tem risco. Não, o risco existe. Esse primeiro jogo é um jogo bem complicado, né? O Vasco deve colocar o que tem de melhor ali. Aí eu acho que tem um jogo mais tranquilo, que são, digamos, os 3 pontos. E o Fluminense, você não domina também, é clássico. O último jogo do Flamengo, se eu não me engano, é contra Sampaio Corrêa. O Vasco, Fluminense na sequência. Cara, assim, e o Sampaio Corrêa no dia 7 de fevereiro. Eu estava procurando. Eu chutaria que o Flamengo, de repente, com uma vitória contra o Sampaio Corrêa e um empate em um dos 2 clássicos, o Flamengo daria. Hoje o Flamengo, né, a gente mostrou, é o lanterna do Grupo B com 1 ponto, Maricá, Boa Vista e Madureira tem 3 pontos, mas repetindo, né, tem 4 jogos pela frente, o Flamengo já fez 3 partidas, a gente está repetindo aí para você a classificação, o Flamengo tem 3 jogos porque adiantou a 5ª rodada contra a Portuguesa, então, com um jogo a mais, tem 2 pontos a menos do que 4, dos clubes do seu grupo ali, do Grupo B, o Nova Iguaçu Camila é o líder com 4 pontos. Tem muitos. E a gente, como você disse, nem definiu ainda se o Felipe estará à beira do campo ou se pode ser o Bruno Pivetti, técnico do Sub-20. Luísa contou, esteve há pouco no Ninho do Urubu para a apresentação do André. A gente traz um pedacinho do que disse o goleiro contratado pelo Flamengo também para essa temporada. Uma história assim muito tranquila, porque eu chego hoje ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, né, do Clube de Caxias, onde eu fui nascido e criado. Recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje
representando o Flamengo, em primeiro lugar, representa o meu sonho e representa também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. Sobre termos de característica, nós só posso te mostrar quando eu estiver dentro de campo, porque eu cheguei tem pouco tempo e estou me adaptando ao modelo de jogo que é implementado pelo Felipe Luiz junto com o clube. E espero agregar e somar da melhor maneira possível. Então você disse, tem um Rossi que joga muito bem com os pés. E durante o tempo desde que eu cheguei, nós vemos conversando muito para que possamos enquadrar, né, da melhor maneira de poder ajudar o Flamengo. O André veio para ser uma dessas peças que o Flamengo entendia precisava ir ao mercado, né? Que é o goleiro reserva, o cara para disputar, não sei se para disputar a posição, mas para fazer uma sombra ao Rossi, né? A ideia era essa, o Matheus Cunha saiu, né? Já tinha assinado pré-contrato com o Cruzeiro, então o Flamengo já sabia que tinha essa necessidade. O plano era o Brazão do Santos, que ficou difícil também, pesou o fato dele não chegar como titular absoluto. E aí o Flamengo foi atrás do André, que é um jogador que o Flamengo quer, tá dentro de um perfil, assim, as duas prioridades do Flamengo no mercado eram goleiro e zagueiro, que já estão resolvidos, já foram os dois jogadores apresentados. Então o Flamengo queria uma sombra para o Rossi, alguém para disputar de fato a posição com o Rossi. É claro, ele chega agora como reserva porque o Rossi terminou a última temporada em alta, enfim, foi importante na conquista da Libertadores, mas é um jogador que está dentro de um perfil de jovem, que é um Flamengo que olha para o futuro, não olha só para agora, abaixo dos 26 anos ali, então, que o Felipe, inclusive, foi lá para Portugal e viu ele jogando ao vivo, ele nem sabia, ele se surpreendeu, e aí, na época, saiu muito que o Felipe estava indo para vê-lo, né, o Felipe, na verdade, foi com o Boto para o jogo, mas aí agradou também, né, viu o jogador lá, falou, interessante, ele já estava em conversa com o Botafogo também na época para retornar ao Brasil, era uma vontade também de retornar, ele inclusive durante a coletiva ele fala que ele já teve diversas sondagens e que ele se empolgou com as sondagens, mas nunca tinha virado proposta. Tem passagem da... E aí, quando veio o Flamengo é o time da família toda dele, ele fala, a mãe dele trabalhou na Gávea, os pais dele já faleceram, a mãe dele faleceu tem 2 anos mais ou menos, e aí ele fala sobre a importância, né, foi um momento bem emocionante da coletiva, esse momento que ele pode realizar o sonho não só dele, como da família, dos pais que não estão mais aqui para ver, mas do resto da família. A família dele se emocionou até quando ele chegou no aeroporto, e da galera de Duque de Caxias, que é de onde ele é, que ele foi lá ontem e tal, e conseguiu ouvir, né, do pessoal sobre a importância dele vestir a camisa do Flamengo. Então, é um jogador que chega para dentro desse perfil do Flamengo, de jogadores que são jovens, mas que também têm alguma experiência. Ele já estava 4 anos em Portugal, então é um goleiro que o Flamengo foi lá buscar, atravessou a negociação com o Botafogo e, enfim, agora vamos ver se ele vai ter oportunidade, né? Pode ser que agora, durante o Carioca, né, esse comecinho de temporada, ele tenha mais oportunidade para que o Rossi, uma Copa do Brasil da vida, outros momentos da temporada, para que o Rossi também descanse um pouco, né? Porque na última temporada ele jogou quase tudo. E para eu saber quem são os verdadeiros rubro-negros que ficaram comigo até o final, lanço o desafio. Comenta aqui embaixo, Mengão. Quero ver quem tá fechado com o canal. Já deixa o like, se inscreve para não perder nada. E até a próxima. Fui!